Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma semana na graça de Deus, né? E iniciando a semana com a aula de matemática, onde teremos como tema a associação de uma equação linear. E aí vocês vão ver a definição do que é uma equação linear. Peço que vocês prestem atenção para que vocês aprendam, consigam responder a lista de exercícios, consigam compreender o assunto, tá bom? Vamos lá? Bom, primeiro vamos ver o que é uma equação linear. Então, uma equação linear é o trabalho com as equações existe devido à necessidade de encontrarmos valores desconhecidos de incógnitas. Incógnitas, vocês já sabem que são letras, não é? Determinadas por x, y, z, w e assim por diante. Chamamos de equação quando temos uma expressão algébrica com igualdade e ela é classificada como linear, quando o maior expoente de suas incógnitas é 1, conforme os exemplos a seguir. Então, temos a primeira equação linear aqui, 2x mais y igual a 7. Essa é uma equação linear com duas incógnitas, que são x e y, certo? Já na outra equação, nós temos aqui a mais 4 igual a menos 3. Essa é uma equação linear com uma incógnita, que é o que a gente vê aqui, que é o a. Professora, a incógnita ela só precisa ser x? Não, pode ser x, y, z, a, b, c. Se for letra, já é considerado incógnita. Lembrando que o valor da incógnita é igual a 1, tá bom? Independentemente da que seja. Então, apresentou duas incógnitas, é uma equação linear com duas incógnitas. Apresentou apenas uma, é uma equação linear com uma incógnita, certo? Bom, vamos ver agora os exemplos de equações lineares. Peço que vocês prestem atenção, porque no exercício vai ter para vocês determinar o que é coeficiente, o que é incógnitas e o que é um termo independente. Então, vamos prestar atenção nesse primeiro exemplo. Nós temos aqui x mais y mais z igual a 12. Coeficientes são os números que representam essas letras. Então, se aqui eu tenho x, y e z, eu disse a vocês que vale quanto? As incógnitas valem cada um a 1, né? Então, os coeficientes vão ser 1, 1 e 1. Um do x, um do y e um do z. Incógnitas são justamente as letras. Aí vocês vão colocar, representar as letras, que são x, y e z. E termo independente é o que vem depois da igualdade, que é o resultado, não é? E aqui nós temos 12, então o termo independente vai ser 12. Vamos ver mais um exemplo. 6x mais y igual a 3. Os coeficientes são os números que estão antes da igualdade. Quem é que tem aqui que tem número? O 6, né? Mas o y, ele também não tem um valor, quanto é? 1. Então, meus coeficientes vai ser 6 e 1. Incógnitas. Quais são as incógnitas? As letras que estão presentes nessa equação linear. X e y. E o termo independente é o que vem depois da igualdade, que é o número 3, certo? Vamos ver mais exemplos. X, 5x mais 2y mais z igual a 25. Os coeficientes, os números, né? Que tem nessa equação. Então, 5, 2 e 5. E as incógnitas, aí vocês vão colocar só as letrinhas, ó, que tem x, que está próximo ao 5, y, que está próximo do 2, e o z, que está próximo do 5. E o termo independente é o meu resultado, não é? Que está depois da igualdade, que é o 25. Na próxima equação linear, nós temos 5m mais 4n mais 8n mais 9p igual a 32. Quem são os coeficientes? Os meus números que estão na equação, que são 5, não é? 4, 8 e 9. E as incógnitas, que são as letrinhas que tem próximo aos números, m, n, n e p, certo? E o termo independente, que é o resultado que vem após a incógnita, que é o 32. Certinho? Aprenderam? Quero ver lá no exercício, viu? Vocês sabendo colocar, identificar quem são os coeficientes, as incógnitas e um termo independente. Prosseguindo, nós temos aqui outro exemplo, né? Um número somado com 5 é igual a 12. Que número é esse? Como é que eu vou fazer para descobrir se eu só sei que um número... Então, se é um número é x, não é? Que eu não sei. Com 5 é igual a 12. Aí ele diz aqui dentro, aqui, ó. Quantas respostas verdadeiras você consegue encontrar para este problema? Para resolver esse problema, podemos escrever uma equação do primeiro grau.
de forma que o número que pretendemos encontrar seja representado por uma incógnita, que é a letrinha, não é? Que pode ser determinada por x, y, z, a, b, c, depende. Podemos dizer que o número desconhecido é x, que é o valor que a gente não sabe. Com isso, a situação pode ser transcrita como sendo x mais 5 igual a 12. E aí, depois que a gente formou a equação, pessoal, do primeiro grau, nós vamos resolver. E como é que a gente resolve isso? Então, x, que é um valor desconhecido, mais 5, não é? Que ele já deu esse valor, igual a 12. E aí, a gente vai resolver da seguinte forma. Vai isolar o x, que é a incógnita, vai igualar e vai agora resolver. Vamos colocar o 12, que está depois de igual, certo? Sempre vem ele logo. E depois o 5 está com o sinal de mais. Quando ele passa para cá, por conta da igualdade, ele vai mudar, alterar. Então, se ele está menos, ele passa mais, né? Se no caso ele está mais, como está aqui, ele passa menos. Se tivesse vezes, passava dividindo. Se tivesse dividindo, passava vezes. É o inverso sempre. Então, aqui nós temos mais 5, aí passou para cá menos 5, certo? Então, x é igual a 12 menos 5. Resolvendo 12 menos 5, 7. Então, o valor da minha equação linear é 7. O valor desconhecido. Bom, uma equação linear possui situações de acordo com a seguinte situação. Possui soluções. Dada uma equação linear, os valores das incógnitas serão tais que satisfazem a sua igualdade. Isso é, tornem a equação verdadeira. Observe a seguir. Então, nós temos aqui mais uma equação, né? Exemplo 1. Na equação linear 2x menos y igual a 3, o par ordenado 2 e 1, que é os valores que está aqui antes da igualdade. 2 e 1, 1 porque no y aqui vale 1, né? É solução da equação, pois ele satisfaz a igualdade. Observem. Substituindo temos, ou seja, no lugar do x a gente coloca 2, no lugar do y a gente coloca 1, certo? Então, substituindo, nós temos 2 vezes. Aí, agora vem aqui em x, né? X vale 2, ele diz na questão. Então, 2 vezes 2. Porque quando a incógnita está próxima ao número, eu já disse a vocês isso aí, a gente tem uma multiplicação, não é isso? Então, por isso que ficou 2 vezes 2. Menos, qual o valor de y? Ele diz que é 1, então, menos 1 igual a 3. O 3 já tem aqui, então não precisa substituir, né? Resolvendo, 2 vezes 2, 4. Menos 1 igual a 3. 4 menos 1, 3. E aí, eu percebo que, tanto aqui do meu lado esquerdo como do meu lado direito, ele deu o mesmo resultado, 3 e 3. Então, quando acontece isso, eu confirmei que a equação ela é verdadeira, tá bom? Porque o resultado aqui deu igual. Se aqui deve ser dado 2 e aqui 1, não era verdadeira, era uma equação falsa, certo? Então, espero que vocês tenham entendido como é que se resolve. Só substituir o x pelo valor que ele deu na questão, que foi 2, e o y por 1 e resolvi. No segundo exemplo, eu tenho assim, verifique se o termo, só para confirmar, é termo mesmo. Ordenado menos 1, 2 e 4. É solução da equação linear. X, 5x mais 3y menos z igual a 0. 5x menos 3y menos 2z igual a 0, correto. Então, aonde tiver x, a gente vai colocar menos 1, certo? Aonde tiver y, vai ser 2. E aonde tiver z, 4. Vamos substituir agora, vamos ver. 5 vezes menos 1. Por que está dentro do parênteses? Lembra que eu também expliquei, quando o número é negativo, a gente coloca no parêntese? Por isso. Então, 5 vezes menos 1, estou multiplicando porque a letra está próxima ao número. E eu também já expliquei, quando a letra está próxima ao número, a gente multiplica. Mais, peguei o sinal, 3 vezes y. Quanto é y? 2. Então, 3 vezes 2. Menos 2 vezes o valor de z. E o valor de z é 4, né? Então, 2 vezes 4 igual a 0. Resolvendo, 5 vezes 1, menos 5, né? Mais 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 4, 8. E aí, eu achei o meu resultado igual a 0. Resolvendo de novo. 5 menos 5 mais 6. Aí, eu vou resolver, não é? Pra gente ver. A gente vai pegar o que logo? Os dois números que estão com sinais iguais, que é o menos 5 e o menos 8. Que vai dar mais, né? É como se estivesse somando, só que só se conserva o sinal. 5 mais 8, 13, com sinal de negativo, mais 6. Então, menos 3 mais 6, menos 7. O que aconteceu?
Do meu lado esquerdo deu 7, do meu lado direito deu 0. Então, é uma condição inexistente, ou seja, a gente não conseguiu provar que ela é uma equação linear. Então, podemos verificar que o termo ordenado não satisfaz a equação linear. Portanto, não podemos atribuí-lo como resultado, porque aqui não deu 0. Aqui era para dar 0 e aqui 0, tá bom? Então, tem que sempre que observar isso. Observação importante. Nas equações lineares que possuem igualdade igual a 0, elas são chamadas de homogêneas, tá? Essas que possuem resultado igual a 0. Definição muito usada na composição dos conteúdos envolvendo sistemas lineares. E aí, nós temos mais um aqui, né? Mais uma pergunta. Quais seriam todas as possíveis respostas para o problema abaixo? No estacionamento de uma empresa estão 10 veículos, carros e motos estacionados. Podemos determinar o número de carros estacionados e o número de motos. Será que podemos? Aí vamos. E agora, como podemos apresentar todas as soluções desse problema? Se você ficar sabendo que no mesmo estabelecimento tem 10 veículos, 3 funcionários desta empresa vão trabalhar de carro e 2 vão trabalhar de moto, não é? Podemos dizer quantos carros estão estacionados e o número de moto. Aí nós vamos resolver para a gente saber, né? Podemos encontrar uma equação para representar a situação descrita no problema. Neste caso, o número de carros mais o número de motos é igual a 10, não é? Portanto, a equação que representa essa situação pode ser a seguinte: C, representando o número de carros, e M, número de motos. C mais M igual a 10. Lembrando que C é pelo menos 3 e M é pelo menos 2, como disse na questão, né? E aí nós temos... Observa a maneira que Caroline se resolveu, né? Ela disse: eu apenas coloquei os possíveis valores em uma tabela. Os valores da tabela foram determinados a partir da equação que encontramos. Substituímos o valor possível para o número de carros e em seguida encontramos os valores relativos ao número de motos. Então, aqui ela colocou o número de carros e aqui ela foi colocando o número de motos e somando, né? Então, aqui ela botou 3 e aqui 7, 3 mais 7, 10... Aqui ela colocou 4 e aqui 6, 4 mais 6, 10. Aqui 5 e aqui 5, que deu total 10. 6 mais 6 carros e 4 motos, que deu 10. 7 carros, 3 motos, que deu 10. 8 carros, 2 motos, total 10. Observem que o total de todas elas deu 10, né? Então, quando temos um problema parecido com este, precisamos utilizar uma maneira para organizar a situação. A primeira ideia seria reescrever a situação a partir de uma linguagem algébrica. No caso, uma equação com 2 variáveis. Neste caso, resolvemos essa equação com o auxílio de uma tabela. Entretanto, nós não obtivemos uma única solução, né? Como era no caso de uma equação simples. O resultado era um conjunto de soluções, como vimos na tabela. Bom, repare que, independentemente da maneira que você opte por resolver a equação, a solução de um problema como este não é a única. Além disso, é preciso ficar atento às condições que são feitas para que você responda ao problema corretamente. Nessa atividade, por exemplo, a solução da equação C mais M igual a 10, com C pelo menos 3, né? E M pelo menos 2 é. Aí nós temos aqui, ela usou 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 5 e 5, 6 e 4 e 7 e 3. Observe que todas elas o resultado deu 10 na tabela, né? Então, é preciso compreender que a solução de uma equação linear é um conjunto de soluções. Aí, lá no exercício, vocês vão ter essa questão para resolver, tá bom? E aí, vocês vão tentar fazer mais ou menos da maneira que foi explicado essa situação anterior. Então, no problema vai dizer assim: Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros para sua festa de aniversário. Ela fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã ela fez 20 brigadeiros e à tarde ela fez menos do que 50, né? Então, letra A, se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez pela manhã e T é a quantidade de brigadeiros que ela fez à tarde, escreva uma equação que relaciona M e T e o número total de brigadeiros. Então, vocês vão fazer uma equaçãozinha que vai representar essa expressão aí, tá bom? Dos brigadeiros que Ana fez pela manhã e pela tarde. E na letra B, ele quer saber quantos brigadeiros ela precisa fazer à tarde.
E aí, depois que montar a expressão, vai resolver para descobrir. Então, o problema é que não sabemos exatamente o número de brigadeiros que a Ana já fez durante a manhã, né? Porque aqui ele só diz que ela precisa confeccionar 100 brigadeiros. E aí ela já fez alguns pela manhã, mas não diz quanto, né? E precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã ela fez mais de 20 brigadeiros, né? E menos do que 50. Então, a gente vai ter que, para encontrar o resultado, pensar um pouquinho, calcular, para ver se vocês conseguem a partir da equação, tá bom, meus amores? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição no meu privado, podem entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula de matemática. Até a próxima aula. Um cheiro para vocês. Fiquem com Deus.